Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. E é claro que você que passa por aqui, de alguma maneira, você tem interesse nesse conteúdo. E eu posso imaginar que você já viu essa imagem falando aí dessa grande mudança que estão propondo fazer, ou estão dizendo que farão neste ano, né, ao longo deste ano, que já está tudo certo, tudo combinado. E eu já fiz uma série de vídeos abordando esse conteúdo há algum tempo atrás. Se você der uma navegada aí no meu canal, aí na mídia que você está, você vai perceber que eu falei alguma coisa, falei bastante sobre isso. Mas eu estava pensando e orando e meditando acerca disso tudo, né? E eu vejo o quanto esta ameaça profética, ela na verdade, embora ela combine com a Bíblia, ela não necessariamente acontece agora, e esses senhores que supostamente mandam e governam a história e governam tudo isso, né? Não, eles não estão governando, fazendo o que querem, mas eles vão agir debaixo da permissão de Deus e, na verdade, cumprindo a própria palavra de Deus. Portanto, este evento não é um evento que você tem que ficar preocupado, angustiado se você conhece Jesus, mas se você conhece Jesus, é um evento que você deve discernir o que significa, você deve discernir o que você crê e como você vai se preparar para isso, porque sim, isso vai acontecer. Se será esse ano ou mais para frente, ninguém pode assegurar senão o nosso Deus. Nós temos que ver os sinais e acompanhar o que está acontecendo. O fato é que eu decidi fazer aí um trocadilho para chamar a sua atenção, né, para esse conteúdo, porque eu entendo que o que nós que cremos em Cristo temos que pensar é nesse Great Repent, né? Desculpa fazer em inglês, mas como todo mundo está falando inglês, eu quis fazer também. Mas para nós que estamos no Brasil e falamos português, eu estou falando sim de um grande arrependimento. E eu tenho aqui uma série de vídeos que eu quero gravar falando sobre aspectos deste conteúdo e chamando a sua atenção para o fato de que o que você e eu precisamos ver é avaliar as nossas vidas, avaliar a nossa experiência com Deus, avaliar a nossa trajetória com Ele, a nossa trajetória neste momento da história em que, meu Deus, milhares e milhares e milhares de cristãos que viveram antes de nós, centenas de milhares, se não milhões, né? Estudaram, oraram, pensaram sobre os últimos dias, imaginaram como iria ser a realidade, né, da vida diária nesse contexto, e nós fomos escolhidos por Deus para viver nesse tempo, para viver neste ambiente em que nós temos sim que continuar a nossa vida profissional com toda a dedicação como sempre, temos que trabalhar, temos que produzir, cuidar da nossa família, claro que sim, esposa, marido, filhos, pais, avós, enfim, quem são os seus parentes próximos, quem você tem aí perto de você, temos que cuidar deles, cuidar dos nossos amigos, nós que temos ministério, então eu sou um pastor, como você sabe também, eu tenho a igreja, o ministério, as pessoas da igreja, eu tenho que cuidar, pensar, orar aqui com a Fúvia, né? A pastora Fúvia, minha esposa, que divide o ministério, a equipe de ministros, de pastores, de líderes, tanta gente com quem nós estamos envolvidos, nós temos que discernir o que está acontecendo, mas temos que avançar, temos que perseverar, temos que fazer a obra, temos que viver a vida, temos que sonhar sonhos, até que o Senhor claramente diga, acabou, tudo vai mudar, tudo será transformado definitivamente, porque o Senhor é que reina. Mas o fato é que se há uma grande mudança em curso programada, a mudança em curso programada não nos importa tanto a mudança exterior quanto a mudança interior. Meu querido, minha querida, eu vejo muita gente ainda pregando o evangelho vazio de conquiste, prospere, enriqueça, faça isso, faça aquilo, como se esta fosse a grande realidade do evangelho de Jesus Cristo, quando não é. A realidade do evangelho de Jesus Cristo é: faça a obra, pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo, faça discípulos em nome de Jesus, faça a diferença onde você está. E o que acontece é que a igreja está cada vez mais adormecida, cada vez mais confundida, embriagada com sucessos como se fossem os sucessos do mundo, como se o nosso maior objetivo fosse ter likes e seguidores, ou fosse ter áreas de influência, não é? Como se isso fosse necessariamente ser um sucesso perante Deus. É claro que ter um grande espectro de influência pode ser uma grande bênção de Deus. Então, não é ter ou não ter, mas é quem nós somos. Quem você e eu efetivamente somos em Jesus.
como está a nossa vida, a nossa realidade espiritual com Ele. Eu não sei se você sabe, mas Jesus gravou, escreveu, registrou 7 cartas para 7 igrejas que são simbolicamente expressões da igreja nos últimos dias. E eu não sei se você sabe, eu vou passar esse assunto aqui na sequência, nos próximos vídeos, mas para 5 dessas 7 igrejas, o que Jesus chama as igrejas a fazerem é arrependam-se. Há um chamado para arrependimento, há um chamado para mudança. Sim, há um chamado para a igreja se arrepender. Não é um arrependimento para a salvação, que também é pouco ou nada pregado atualmente, como se passar a sua vida a limpo e perceber a necessidade de um Salvador, reconhecer os seus pecados e se arrepender fosse algo ruim, é algo muito bom, é algo tremendo. Não há salvação sem arrependimento para quem não conhece Jesus. Mas a igreja de Jesus também precisa viver arrependimento, precisamos deixar o pecado, deixar o engano, precisamos parar de desobedecer a Deus para acelerar a nossa obediência a Ele. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale a igreja de Jesus ganhar um monte de coisas que são exclusivamente para este planeta e chegar no céu de mãos vazias? Meu Deus do céu! Eu falei muito sobre isso no contexto da meritocracia do reino. Quero te convidar a dar uma zapeada nessa série. São 4 vídeos em que eu compartilho que a Bíblia diz, Paulo fala e outros dizem, nós precisamos conquistar tesouros no céu. É para isso que Jesus nos chama. São palavras do próprio Senhor Jesus. Precisamos ter o que entregar para Ele na eternidade. Obras não para a salvação, mas obras para a eternidade. E aqui há um texto de Paulo que quebrou meu coração, que me chamou realmente a uma reflexão. Paulo falando aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 7, de 9 a 10. Paulo diz o seguinte: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então há uma necessidade de Deus muitas vezes nos chamar a sermos contristados por Ele com um bom propósito, um bom projeto que é arrependimento. O Senhor nos chama a nos arrepender. O Senhor nos chama a refletir o que estamos fazendo, como estamos vivendo, e isso é bênção. A tristeza, segundo Deus, produz eterno peso de glória, porque toca a eternidade. O sistema do mundo traz tristezas, vazio existencial, falta de compreensão efetiva do que está acontecendo conosco e do que estamos vivendo nesses dias em que estamos vivendo. Há muita gente depressiva, muita gente deprimida, muita gente angustiada, há muita gente dando término à sua própria vida porque não vem saída, não vem escape. Tudo que está acontecendo, que está ficando cada vez mais claro, faz muitas pessoas ficarem entristecidas e desesperadas, sem horizonte, sem algo que as motive, porque não vem saída. Essas pessoas precisam então entender o amor de Jesus Cristo, porque a tristeza que o mundo produz, que o mundo traz, produz morte. Não há esperança, não há resultado, não há saída. Mas nós que conhecemos ao Senhor Jesus, somos chamados a pregar, e a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento, ela produz vida, ela produz mudança, ela produz horizonte, ela nos leva a entender o que o Senhor está fazendo nesse tempo, nesses dias, nas nossas vidas, na vida da igreja e depois sim na vida do mundo. O Senhor está chamando a sua igreja para ser aquela noiva maravilhosa, gloriosa, que Ele quer encontrar, que Ele quer levar para si, que Ele quer arrebatar deste planeta. E você e eu precisamos fazer parte desta agenda, mas não dá para entrar nesta agenda se não há conversão em Jesus Cristo. E nesta particularidade, as pessoas que estão na igreja de Cristo, mas não têm vida espiritual, estão confundidos com aquilo que vivem, talvez vivam um grande arrependimento, e o maior deles é não ser livrado de todas essas coisas que virão, é ficar aqui, é descobrir que talvez nem igreja eram, porque ficaram confundidos com tanta secularização, com tantas manifestações do mundo dentro da igreja. Mas para você que não é de Jesus, o meu chamado é mais denso e profundo, é mude de vida. Experimente a vida de Jesus, não a vida religiosa, não a vida de ser evangélico, mas de nascer de novo e conhecer Jesus Cristo.
Há um tempo em que o Senhor Jesus nos chama para um grande arrependimento. E o grande arrependimento é ter a nossa vida lavada pelo sangue de Jesus, é ter a nossa comunhão com Ele aprimorada, é estarmos atentos ao que está acontecendo, é estar cheios do Espírito Santo, cheios de azeite para compreender o cenário ao nosso redor e poder com toda clareza, como Pedro nos exorta, falar acerca da razão da esperança que há em nós. Nós temos uma esperança muito além de tudo isso. Nossa esperança não são os políticos, não é o sistema, não é a tecnologia, não são os governantes, não são soluções para a saúde, não são soluções econômicas, não são soluções para a internet. A nossa convicção e segurança está em Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, haverá uma grande mudança em algum momento. Talvez seja até nesse ano, como eles estão dizendo que será, já falei sobre isso. Mas se não for nesse ano ou for nesse ano, pouco importa quando, isso não é tão importante se você experimentar o grande repent. Se você cair em si, se você perceber que você precisa de uma salvação, precisa ser transformado. E se você que está em Cristo, você perceber que você não pode confundir a sua posição no Senhor com a posição daqueles que não têm esperança. A sua esperança é outra, a sua posição é outra, o seu reino é outro. Você precisa que o Espírito Santo de Deus te quebrante o coração e te faça lembrar do primeiro amor, que você volte às primeiras obras, você volte à primeira experiência com Deus, você volte ao princípio de tudo, você lembre quem o Senhor te chamou a ser, que você seja despertado contra a sedução do mundo, contra o engano, a sutileza de Satanás, neutralizando a igreja do seu poder de pregar a salvação pela graça, para pregar uma hipergraça, uma graça barata, uma graça que permite que seja feito qualquer coisa, porque afinal de contas Deus é amor, e isso é um engano, isso é uma sutileza, isso é uma heresia dos últimos dias. Não há hipergraça, graça inclusiva, graça conclusiva, a graça é uma só, e ela é ampla o suficiente para salvar qualquer pessoa para se encontrar com Jesus Cristo, mas ela é clara e poderosa para manifestar que entramos pela graça, mas a partir de agora precisamos manifestar transformação, novidade de vida, novo nascimento, regeneração, mudança de mente, mudança de valores, mudança de reino, mudança de princípios. Somos agora uma nova criação em Deus. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. O inverno, aquele inverno frio, gelado, de escuridão, de falta de frutificação, acaba na nossa vida. E agora o inverno já passou e vem a primavera, a estação então de frutificar, de voltar a ter o sol, de voltar então à vida, de deixar as trevas onde as pessoas ficavam escondidas antigamente, não é isso, no inverno, hibernando como muitos animais. E agora vamos para a luz, vamos para o dia, vamos para uma nova estação com o Senhor. É para essa nova estação que você e eu somos chamados. Então pouco importa o que vai acontecer no planeta, pouco importa o que vai acontecer no sistema político, econômico, tecnológico, pouco importa, o Senhor cuida de nós. A nossa leve e momentânea tribulação não dá para comparar com o eterno peso de glória, para a eternidade para a qual o Senhor nos chama, é para lá que nós vamos. Então eu vou compartilhar aqui, ao longo dessa série, vídeos para você que é cristão e está desviado, você que talvez perdeu seus filhos, você que perdeu seu casamento, você que perdeu aí o seu ministério, você ouvir as palavras de Jesus. Quero compartilhar com você quem você e eu somos chamados para ser nesses dias. Então, eu sei que muitos cristãos estão feridos com o evangelho que foi pregado em alguns lugares, feridos com pastores e líderes. Eu quero falar com você. Outros perderam o rumo pelo pecado, abraçaram demais o mundo, se contaminaram, se corromperam e saíram do seu lugar. Outros estão com a sua esperança confundida. Nessa série eu oro para que Deus me dê graça e sabedoria para compartilhar com você o que o Senhor tem para você nesse novo tempo. Se o que eu estou falando aqui toca o seu coração, faz sentido para você, ore por mim pelos próximos vídeos que eu vou gravar. Abra o seu coração para ouvir o que eu creio que eu tenho para falar da parte de Deus ao seu coração. E desde já, busque um grande arrependimento, porque é o que você e eu precisamos. Jesus vem, o tempo está acabando, a história da humanidade está findando, mas o Senhor nos chama para um novo começo, eterno, definitivo, com Ele, para sempre, para louvor da sua glória. Deus te abençoe e fortaleça. Acompanhe comigo. Se foi bom para você, compartilhe com alguém que você sabe que precisa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.